Olá, queridos, graça e paz, Pastor Marcelino, e estaremos dando início à nossa disciplina de introdução à teologia reformada do nosso programa de mestrado pelo Instituto Teológico Reformado, certo? Eu vou ser o professor dessa disciplina e durante algumas horas, né, fragmentadas aí em vídeos de 20 a 25, 30 minutos, nós estaremos expondo o conteúdo dessa disciplina, tá certo? Todos vocês já me conhecem, sou diretor do Instituto, né, já sabem também as minhas formações teológicas, bacharel em teologia, né, pós-graduado também em teologia exegética do Antigo e do Novo, ciências da religião, pregação expositiva, e também mestre em estudos teológicos pelo nosso próprio instituto, Instituto Teológico Reformado do Vale do São Francisco, na primeira turma. Bom, antes da gente entrar no assunto da nossa aula, nós vamos primeiro falar como que iremos trabalhar essa disciplina e também quero mostrar alguns livros que de suma importância que vocês tenham acesso, leiam e possam assim aprofundar aquilo que nós estaremos facilitando nessas aulas. Porque esse nosso nível de estudo, ele é muito mais um nível de facilitação para os alunos do que de um aprendizado mais do zero, como é o caso da graduação. Então, o nível de pós-graduação já é um nível mais de pesquisa, de leitura, de produção textual, né? Dentro de todas as normas estabelecidas na metodologia científica, certo? Então, nós vamos estar sempre incentivando vocês à leitura, à aquisição de bons livros, e é importante que vocês façam uma reserva para investir na formação de vocês, para investir em livros, para investir em material de qualidade que de fato venha contribuir, proporcionar um excelente aprendizado, tá certo? Nós vamos trabalhar essa disciplina iniciando com um pouquinho sobre a importância da teologia. Depois vamos migrar para aspectos históricos da teologia. Vamos falar um pouquinho sobre a questão, as definições da teologia reformada e falar sobre alguns pressupostos no mundo acadêmico sobre aquilo que é chamado de fontes da teologia. E mais adiante vamos trabalhar a teologia reformada propriamente dita, né? A estruturação ou a estrutura dessa teologia reformada, avaliando assim os solas da reforma, avaliando assim pressupostos como soberania de Deus, né? Pressupostos como os pontos, as confissões, as principais confissões reformadas, dando um panorama sobre elas, mostrando a sistematização que há nessas confissões reformadas do pensamento teológico reformado. E no final encerrando com algumas questões práticas, né, sobre espiritualidade reformada, tá certo? Então, são questões introdutórias da teologia reformada que visam visa dar a vocês uma maior compreensão dos pressupostos dessa teologia, das discussões e daquilo que de fato é a causa da existência das próprias denominações protestantes oriundas da Reforma, tá certo? Então vou passar aqui alguns livros e eu quero começar já
com livros que são, vamos dizer assim, fontes primárias do pensamento da teologia reformada. Então eu tenho aqui em mãos as Institutas, né, de Calvino. Essa edição aqui é da Unesp, né, uma excelente, aqui volume 2, nessa edição foi condensada, porque essa obra de Calvino geralmente são 4 volumes, e eles condensaram nessa editora Unesp em 2 volumes, volume 1 e volume 2, que trabalha assim todo o pensamento sistemático teológico de João Calvino, tá certo? E então essa é uma obra que todo teólogo, né, e principalmente aqueles que estão no campo da pós e do mestrado, sim, deve ler, né, deve conhecer, tá certo? Então os Institutos da Religião de Calvino, tá certo? Aí nós temos também livros na área de teologia, história da teologia. Então nós temos aqui o livro Teologia Histórica do Alistair McGrath, certo? Além desse livro, tem um outro livro dele que é Teologia Sistemática, Histórica e Filosófica, certo? Esses livros são importantes porque vão trazer o pano de fundo histórico, né? As distinções dos dogmas, das doutrinas, as divergências, as fontes, né? A metodologia usada por cada uma dessas correntes da teologia histórica. E aí, claro, dando ênfase, no caso da nossa disciplina, à teologia reformada. Então, a história da teologia do Alistair McGrath. E ainda no campo da história das doutrinas, nós temos a História das Doutrinas de Louis Berkhof, História das Doutrinas de Berkhof, que é um livro também muito bom, que vai trabalhar todas as doutrinas dentro da história do cristianismo, né, e aspectos doutrinários e pressupostos também na Reforma Protestante, então muito importante. Ainda nesse campo da história da teologia, nós vamos ter aqui o Beng, né? História da Teologia, também é um livro muito importante para ser utilizado e para ser lido por vocês, ok? Vamos trabalhar na nossa disciplina também citações de vários desses livros, né? Vamos construindo a nossa aula, a nossa disciplina em cima desses livros. Temos aqui Fundamentos da Teologia Reformada, do Ernst Mayr, né? Ernst Mayr é um excelente acadêmico, pastor presbiteriano, que tem escrito vários livros de uma importância muito grande para a teologia nos nossos dias. Esse livro será um livro muito utilizado, e é o livro que eu quero que vocês façam a ficha de leitura. Quero que vocês façam a ficha de leitura desse livro aqui, Teologia da Reforma, de Matthew Barrett. Ok? Tem aqui Louis Berkhof, que é a Teologia Sistemática de Berkhof, e muito bom porque Berkhof trabalha o pensamento teológico de todas as correntes, e depois ele foca no pensamento teológico dos reformadores, né? E dando ênfase e mostrando também os pressupostos. Aqui nós temos a Teologia Puritana, um livraço que, sem dúvida alguma, quem está estudando teologia reformada precisa ler, porque o movimento puritano foi um movimento aí no século XVII, em que a teologia da reforma, a teologia dos reformadores foi levada a uma análise mais profunda, mas também organizada dos pressupostos dos teólogos da reforma. Então, vale a pena a leitura desse material, tá certo? Nós temos aqui também a Espiritualidade Reformada, do Joel Bick, onde ele trabalha
mostrando como que na história do pensamento reformado, passando por todos os períodos, como que os reformadores e todos que descendem dessa teologia reformada, como que eles compreendiam a questão da espiritualidade, da piedade. Então, um livraço, né? Joel Bick, Espiritualidade Reformada, uma teologia prática para a devoção a Deus. Fantástico. Nesse outro livro aqui, nós temos, do Carlos Jeremias Klein, nós temos os sacramentos na tradição reformada. Como que os reformados entendiam a questão dos sacramentos? É muito importante porque, na verdade, no Brasil, nós temos percebido que a tradição reformada ela pendeu muito para o conceito zwingliano da celebração da ceia do que para o conceito calvinista, né? O conceito reformado calvinista. E aí esse autor ele faz um apanhado histórico, filosófico e teológico a respeito do conceito de sacramentos na tradição reformada. Também é um livro que está dentro desses aspectos da teologia reformada, tá certo? Aqui nós temos a Harmonia das Confissões Reformadas, que é do Joel Bick. Essa Harmonia das Confissões Reformadas, do Joel Bick e do Sinclair Ferguson, vai tratar justamente de todas as confissões elaboradas, organizadas, sistematizadas pelos reformadores, e como a Confissão Belga, o Catecismo de Heidelberg, a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior, a Confissão Escocesa, os Cânones de Dort. Então, aqui ele mostra a unidade teológica que há entre todas essas confissões e o que faz com que haja esta unidade, esta harmonia entre essas confissões é justamente os pressupostos hermenêuticos e teológicos que foram utilizados por esses teólogos para, assim, organizar esse pensamento doutrinal nas suas igrejas. Então, são documentos históricos relevantíssimos para a reflexão, para o aprofundamento das discussões e do aprendizado na teologia reformada. Também vale a pena adquirir. E aí, sola escritura, princípio regulador do culto, do Brian Shertley, sola escritura, uma coletânea de Joel Bick, John Armstrong, John MacArthur, Michael Hort, R.C. Sproul, Sinclair Ferguson e outros. Uma coletânea de análises, artigos desses teólogos reformados sobre o tema sola escritura. Um outro sola escritura, que é do Paulo Anglada, em memória, um livraço onde ele coloca o sola escritura no lugar certo. Soli Deo Gloria, eu penso como a teologia reformada entende a questão do somente a glória para Deus, também um livraço do Dr. Paulo Anglada. Imago Dei, Antropologia Reformada, né? Como que a teologia reformada entende e compreende o homem, o ser humano, né? Então, mais um excelente livro. Todos esses assuntos aqui estão dentro da teologia sistemática. E, primeiro volume, As Obras de João Calvino, um livraço. Vale a pena você ler, estudar, para entender, né, em fonte primária ou fontes primárias, o pensamento do grande exegeta teólogo da Reforma Protestante. Tá certo? Então, queridos, essa vai ser a nossa abordagem, né? Aqui estão os livros indicados, eu espero que vocês tomem nota. Sei que é um investimento alto a aquisição de livros e que as coisas não estão fáceis, mas lembrem-se que o nosso instituto e o nosso curso de teologia, o nosso mestrado em teologia, ele praticamente é gratuito. Ele não é gratuito porque você paga, sim, uma mensalidade. Mas, sendo comparado aos cursos de mestrados livres que tem por aí, ele é como se fosse gratuito e o valor é só uma oferta que vocês dão. Justamente porque
ele não tem os fins lucrativos, ele quer investir na formação teológica acadêmica daqueles que desejam se aprofundar e conhecer mais o Senhor Deus, a boa teologia bíblica, certo? E, claro, com isso também proporcionar que vocês possam investir, né, em livros. E o interessante é que a cada disciplina vocês comprem aí 1 ou 2 livros, né, na área daquela disciplina, para que vocês estejam se aprofundando. Porque no segundo ano do mestrado, vocês vão definir, na verdade, em dezembro, vocês terão que definir qual vai ser a linha de pesquisa de vocês. E, por exemplo, se for em teologia histórica, você vai ter que investir em livros nessa área, certo? Porque você vai apresentar seu trabalho final no final do ano de 2021, vai defender diante de uma banca teológica do Instituto e a defesa do seu trabalho de conclusão. Mas o ano todinho você vai ter que ler muitos livros, né, fazer as anotações, pesquisar, porque é o ano de produção acadêmica. E a comissão vai lhe acompanhar. Por isso que a mensalidade vai ter uma redução no segundo ano. Ela vai ter uma redução significativa, porque você vai estar só em contato periodicamente com essa comissão que vai estar orientando a respeito da sua produção acadêmica, tá certo? Então vamos orar muito, mas vamos trabalhar muito, vamos ler muito, vamos estudar, vamos produzir, porque o nosso propósito, o propósito do Instituto não é, e jamais vai fazer isso, dar o diploma. Você vai ter que conquistar o seu diploma dentro das diretrizes estabelecidas pelo nosso Instituto, tá certo? Que Deus nos abençoe. A gente volta já já para darmos início a essas questões introdutórias da nossa disciplina. Deus abençoe.